Olá, boa noite. Mais uma live começando aqui no Psi Bruno Barcelos. Hoje com um tema que é muito interessante, né? Psicanálise e arte. Acho que essa é uma temática que a gente pode ficar um pouco confuso de que relação isso tem, mas é muito importante a gente pensar que tudo que envolve expressão humana, comunicação, desenvolvimento humano, passa por psicologia e também por psicanálise, né? Que é uma linha que entende o inconsciente, que entende que nossos movimentos, comportamentos, desejos, eles nem todos são controlados pelos nossos pensamentos e a expressão artística seria também uma forma da gente poder pensar isso. E por isso eu convidei uma pessoa que para mim é muito especial, porque foi minha professora na graduação e aceitou participar da live, que é a professora Maria Clara Infante. E pra mim é um pouco dá um pouco de nervosismo, viu? Porque tem, sei lá, uns 15 anos, 14 anos que tive aula com ela. Hoje, formado, posso recebê-la aqui para conversar com a gente. Vou dar boa noite a todo mundo que tá aí, porque já tem uma galera, né? Que é a Raquel Barcelos, Thaisa Gama, Hugo de Leone, Início Marinho, Ângela. Tudo bom, Ângela? Boa noite a todos. Vou só aguardar a chegada aqui da professora Maria Clara para a gente poder começar a nossa conversa, a nossa live. Enquanto isso, assim, se vocês já tiverem perguntas, ideias, temas que vocês gostariam de abordar, vocês já podem ir fazendo, né? O que vocês já forem formulando aí para que a gente possa conversar com a Clara Infante, que tem uma carreira interessante. Eu lembro que na época da faculdade, uma das aulas, né, que ela dava, ligava a questão do ambiente educacional, né? E ela, enfim, ela é psicóloga e pedagoga de formação, tem a formação em psicanálise e também é poeta e artista visual. Então, quem viu a arte, reparou que na arte que eu fiz de divulgação, tinha um fundo, né, vermelho com os desenhos, e é uma arte visual que a própria Clara fez. Então ela tem algumas apresentações, algumas exposições com a arte dela. E por isso também foi um dos motivos de eu convidá-la, né? Porque eu acho que ela consegue falar, ela tem esse lugar de fala tanto quanto psicanalista, como artista, né? Ceci Constantilo, não sei se é assim que eu pronuncio, mas boa noite, seja muito bem-vinda. Tem muita gente nova chegando aqui no Instagram. E eu tenho feito lives terças e sextas. E a gente está tratando de várias áreas. A ideia é realmente fazer essa conexão e expandir a nossa reflexão. A gente já chegou aqui, a professora Maria Clara já chegou aqui. Oi! Olá! Eu estava comentando que eu estou nervoso em receber você. Ah, imagina! Que Mas para mim é eu uma vi aí você, alegria. hein, Bruno, eu vi você falando que a Ceci Lohan entrou, uma Aham. psicanalista amiga, aí outra psicanalista entrando, a Beth Monteiro, que é minha irmã. Que Olha bom! quanta gente! Aí a Ceci, aí, olha lá. Que bom, que bom. Muito bom, muito Olha, bom. eu queria primeiro te Diga, agradecer muito por ter aceitado o convite. Para mim é uma alegria enorme receber você aqui depois de tantos anos. a alegria é Sem minha. essa. E, enfim, a palavra é sua. Fala como e o Aham. que você quiser aqui pra gente, que a gente está louco para aprender. Imagina, imagina. Eu queria dizer a você primeiro que eu fiquei extremamente feliz, né? Eu estou feliz, né, de poder estar aqui conversando com você e que você para de me chamar de professora, porque agora nós somos colegas. É difícil. Eu olho para você ainda com a mesma É, admiração e como professor, continua me tá ensinando. bom. E eu olho para você com admiração também, lembro do tempo que você foi meu aluno também. Que Mas bom. então, o bom da live, né, é que é uma conversa, assim, né? Que a gente Uhum. pode estar assim de uma forma mais descontraída e de repente não ter uma preocupação tão grande assim com, né? Pode ficar com um pensamento assim mais solto, né? Penso eu, penso eu. Sim, por favor, fique o mais à vontade que você puder. Eu tô lutando com o meu cachorro porque Tô ele acha que vendo, ele é tô artista, vendo. sabe? E aí eu começo qualquer transmissão aqui, ele quer participar. Tá mal Ah, acostumado. entendi.
E ele é Mas a grande, hein? É ideia um cachorro grande. é um vira-latinha porte médio, meio grandinho, abusado. Mas Certo. a ideia Ah, realmente é essa, é ser, claro, com um conteúdo mais acessível, porque aqui tem pessoas de todas as áreas. Então a ideia é certo. realmente aproximar esses assuntos que às vezes a gente fica muito Uhum, restrito nos nossos meios para a população uhum, em geral. certo. Então, aí eu acho que a gente pode começar conversando um pouquinho sobre o significado desse E, né? Psicanálise e arte. Então, esse E, ele é muito controverso. Ele não é assim, não é um E que seja muito fácil lidar, porque Uhum. apesar de Freud fazer sempre referência a produções artísticas, sobretudo literárias, e o pessoal mandando beijo, a gente fica, ah lá, querida É professora aluno, é Maria Clara, ai ex-aluno. meu Deus do céu, é Vai ter um muito prazer. ex-aluno aqui, certamente. Ah, que bom, que bom. Então, eu fico muito feliz com isso. Mas então, esse E, né? Eu estava falando desse E nessa articulação. Pois é, justamente, tem alguns autores que veem essa relação como uma relação complementar, como se um conhecimento, uma área de conhecimento complementasse a outra. Tem gente que vê como interseção, né? Há alguns pontos de confluência e outros não. Certo. E alguns outros veem como duas áreas de conhecimento que têm um diálogo, uma interlocução e que teriam, assim, tanto uma quanto outra, corresponsabilidades. E tem uma outra vertente que vê essa conexão, como uma iância, um encontro faltoso, um Uhum. encontro difícil. Ah, seu cachorro aí. É, Vamos ver se ele vai gostar. Bom, um encontro que não seria assim muito harmonioso desde o princípio. um Eu, encontro com algum desencontro, seria mais ou menos isso? exatamente, exatamente. Então, eu até me lembrei de, um, de uma palestra que eu vi há um tempo, e o palestrante dizia que, que psicanálise e arte, ou psicanálise e artista, seria uma conexão possível, mas a psicanálise ela não estaria voltada propriamente para ficar analisando e vendo a produção de artistas, mas, sobretudo porque, segundo aquele conferencista, a psicanálise ela só se daria numa relação de escuta individual propriamente, a partir de todo o referencial teórico colocado. Uhum. Mas isso não é tão simples assim, porque o próprio Freud ele vai buscar na literatura, e em vários momentos da sua obra, essa correlação. Eu entendo, sabe, Bruno, assim, posso estar falando uma heresia, mas eu entendo, assim, o Freud queria que a psicanálise fosse encarada pelos pares. Ai, que ótimo! Eu tenho uma cadelinha também. Mas então, ele queria que a psicanálise fosse encarada como um saber científico, né? Isso Sim. no final do século XVIII, início de XIX, ele estava nessa empreitada, né? E aí eu penso que ele sacando, né, percebendo que a prática que ele queria desenvolver, ela não se coadunava com conhecimento nem neurológico, ele era um médico neurologista, né? E nem com o conhecimento psiquiátrico da época, as práticas que eram desenvolvidas, ele percebia que não surtiam o efeito que ele achava
que devia ter. E a partir daí ele começa a tentar entender melhor como esse sujeito que está diante dele se organiza, se desorganiza, se transforma. Oi, Bruno! Então, ele começa a buscar, eu entendo assim como, sabe, verbete de dicionário, que Uhum. o dicionarista dá um conceito, né, emite um conceito e busca na literatura alguma coisa que dê credibilidade àquilo que ele está falando. Uhum. Eu entendo assim que o Freud procurou fazer muito isso, até porque ele percebeu, e todo mundo já sabia, porque a arte é muito anterior à psicanálise, Sim. não é? Ele percebeu que os artistas, e das diferentes áreas, teatro, literatura, cinema, ele chegou a pegar um pouco o cinema ali, o cinema mudo e tal, sobretudo o teatro e a literatura, a pintura menos, a escultura, os artistas, eles tinham muita sensibilidade e eles captavam um sentido a mais que as pessoas, de modo geral, não conseguiam lidar. E como ele percebeu isso, ele foi buscar nos artistas essa sensibilidade que desse sustentação à sensibilidade que ele procurava desenvolver nele, como profissional, cuidando de outras pessoas, e ao mesmo tempo, desculpe, dando um reforço na sensibilidade do outro, não é? Uhum. Na medida em que esse outro se sente mais acolhido, mais compreendido. Então, se a gente pensar num ponto em comum entre a psicanálise e a arte, pode ser que ambas elas são da ordem do sensível, não é? São duas atividades que exigem que você tenha essa sensibilidade como um ponto importante, né, desse seu trabalho. E tem a ver também, tanto uma quanto outra, tem a ver com a questão do desejo, né? O desejo que a pessoa não se dá conta dele, né, e que aparece muitas vezes como sintoma, e que o Freud vai dizer que muitos artistas conseguem lidar com esse desejo de uma maneira, entre aspas, produtiva para eles mesmos, na medida em que eles conseguem dar uma burlada não fazer o sintoma físico propriamente, mas transformar aquilo em algo produtivo, que seria a questão do trabalho artístico, não é? Então ele vai falar disso. Agora, ele, para desenvolver essa proposta, na contramão do que tá, das práticas dos psiquiatras e dos médicos da época, para tratar as histéricas, para tratar os problemas que apareciam, que não eram da ordem do físico, do orgânico propriamente, Uhum. embora o sintoma aparecesse no físico, ele sofreu muito. Ele sofreu muito. A gente que conhece um pouquinho a psicanálise sabe, né, que ele foi rejeitado por colegas. Alguns filmes também mostram isso, que ele Uhum. entrava nos eventos que tinham, né, sobre neurologia ou psiquiatria. Quando ele fazia suas colocações, as pessoas se levantavam e saíam. Ele ficava praticamente com um ou dois colegas na plateia. Imagina isso, né? Que É. sofrimento. Ele perdeu muitos colegas,
né? Ganhou outros, mas sofreu bastante. Agora, ganhou alguns aliados. Alguns que ele gostava de ter como aliados e outros nem tanto. A gente vai ver isso quando a gente falar um pouquinho dos surrealistas, que ficavam lá querendo a aprovação do Freud, e ele que meio assim reticente, não gostando muito daquela articulação. A gente vai ver um pouquinho por quê. Mas, enfim, Freud, então, passou por essas guerras, né, entre os pares e tal, por conta da sua proposta diferenciada, e passou também por uma guerra mesmo, né, que foi a Primeira Guerra Mundial. Né? 1914, 1918, ele estava ali já tendo escrito alguns trabalhos, já ficando conhecido em Viena, né? Onde ele ficou e desenvolveu grande parte do seu trabalho. Mas então, outra coisa que talvez a gente possa dizer, e aí eu posso estar falando uma outra, mas como aqui é uma live, a gente pode falar o que a gente mais ou menos... é que a psicanálise e a arte, elas são da ordem do criativo, não é? O Freud mesmo, quando ele fazia os seus estudos, por exemplo, quando ele fez sobre Leonardo da Vinci, e eu vou mostrar mais um pouquinho para frente, as correlações que ele fazia da história, da vida e da obra de Leonardo da Vinci e a psicanálise, ele, em algum ponto do texto dele, ele diz, olha, mas espera aí, viu? Essa articulação, ela não é uma articulação linear. Ela não serve para todas as pessoas que apresentarem histórias semelhantes, não é? Então, e a gente viu isso logo que a psicanálise chega aqui, talvez você não tenha, mas eu vivi isso, né? Apareciam, Bruno, manuais e manuais explicativos de sonho. Aquelas interpretações de dicionário, lineares. Então, se você sonha isso, será sempre necessariamente aquilo, né? Essa coisa da causalidade que era muito comum, né? Quer dizer, que era muito comum, que era uma forma de se validar um conhecimento científico, não é? E minha amiga Margarida entrou também. Oi, Margarida, seja bem-vinda. A Cris Veloso minha falou, sobrinha, minha tia querida, sabe muito. Minha sobrinha querida. Ah, que coisa boa. Então, Bruno, eu estava falando dessa articulação linear, né? Que ele sempre chamou atenção para essa impossibilidade. Pois é, por quê? Tanto arte quanto psicanálise são da ordem do criativo. Então, o psicanalista, ele vai a cada sessão, com cada cliente, vislumbrar alguma coisa. Você está entendendo? Algo novo acontece ali, sempre. O psicanalista, ele não pode se acomodar com a história que ele já ouviu do paciente até então. Por quê? Porque ele tem que ter o que ele chamou de atenção flutuante, né? Mais tarde, porque ele começou, o Freud com a psicanálise, ele começou tal como os neurologistas da época. Usava aquele tratamento na água que eles faziam. Enfim, ele fazia aquilo. E foi constatando a hipnose, depois ele passou para a hipnose, depois ele passou para o método catártico. Ele foi evoluindo, né, na sua... E quem ajudou Freud a evoluir? Os analisandos. Por quê? Porque ele tinha sensibilidade na escuta dos pacientes. Então, dizem que essa posição, por exemplo, que o Freud propagou, né, do divã e dele ficar atrás da paciente, do olhar da paciente, né,
foi ajudado por uma das pacientes, que preferia que ele ficasse no lugar dele, assim, não, olha, não me atrapalhe, né? Não me atrapalhe. E era exatamente isso, quer dizer, ele teve escuta para isso. E a ideia é essa, né? Que o próprio paciente escute a sua problemática para que ele possa se dar conta dela e criar uma possibilidade de vida mais saudável para ele, né? Então, isso essa atitude essa atitude de criação é uma atitude permanente do psicanalista. O que é uma Tá ruptura entendendo? com aquela lógica cartesiana, muito, Com né, de certeza. causa e efeito, e de Isso. generalismos, né, em que achou uma causa para Exatamente. um, deve servir para outros. Então, por isso que quando... Imagina isso na época, né? 1908, 1910. Por isso que quando Freud apresentava suas ideias, os que ficavam na plateia diziam para ele, isso não é científico, isso é romance. Você está fazendo romance, né? E até hoje, né, a gente, aí a partir de uma outra vertente, a gente pode questionar se a psicanálise seria propriamente um tratado científico ou seria uma mitologia, ou se seria enfim, mas a experiência desses anos todos vem comprovando que há um benefício a partir dessa forma de lidar com o paciente, na medida em que há uma escuta, né, dessa palavra que é dita, que é maldita, que é escamoteada, e aí exatamente, seria nesse processo dessa palavra maldita, mal falada, mal ou escondida através de um ato falho. Um ato falho seria assim, você falar uma palavra que você não gostaria de falar, mas sai na frase, ai, errei, errou nada, não tem erro, né? Você acertou na medida em que falou, e aí você vai dando pequenos indícios a um psicanalista atento sobre a problemática a sua própria problemática, né? Quando você faz esses xistes, essas coisas aí. Mas, enfim, voltando aqui então essa questão da criação, do sensível, eu anotei aqui algumas coisas para eu não me perder, porque eu vou falando. E aí, quando o Freud vai falar sobre Moisés, a estátua de Moisés, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, de Michelangelo, ele vai dizer lá no volume que ele fala sobre Michelangelo, tem lá, Moisés de Michelangelo. Ele vai dizer que as obras de arte, embora... Primeiro ele vai fazer uma confissão, de que ele não entende muito de arte. Olha, eu não entendo muito de arte, mas tem principalmente a literatura e a escultura, ele vai dizer, exercem sobre mim, ele vai dizer, né, um fascínio e, ao mesmo tempo, uma inquietação muito grande. E ele não consegue explicar por quê. E ele diz exatamente que o que incomoda muito a ele nas obras de arte é exatamente esse incômodo que ele sente, mas ele não consegue nomear com precisão. Uhum. E ele fica com esse sentimento durante o tempo todo. Aliás, essa é uma outra questão que eu acho que a arte e a psicanálise, embora sejam campos diferenciados, tem, que é um processo em permanente transformação. Em permanente transformação. Tanto a arte quanto a psicanálise. Não é? Freud foi até 1939, quando ele morreu em Londres, né? Ele era de Viena, mas teve, enfim, eu vou falar daqui a pouquinho.
eu tenho que pensar na hora, porque tem muita coisa boa para dizer. Ah, meu Deus do Olha, céu. E tá indo caso não dê embora. tempo, a Ah, gente. Porque o Instagram fecha a nossa transmissão quando eu completa uma sei, hora. Mas aí, sei. se por um acaso não der tempo, a gente volta, eu boto de novo online e a gente continua mais um pouco. Tá bom? Ah, é? Ah, É, sei. a gente pode Então, passar do tempo. ah, Então, ah, gente, tá bom. Aí ele vai falar, eu perdi aqui o que eu estava falando, mas quando ele fala de você está falando Michelangelo, sobre, sobre a é, escultura, da implicação, implicação é a palavra minha, do aham. efeito que a arte e a psicanálise tem, Isso, da isso. permanente construção, É. né? Agora, eu procurei ser um pouquinho assim, cronológica, embora a gente vá voltar, vai seguir e tal, porque aqui é uma live. Então, se aparece a figura aqui, ó, tá vendo ela aqui? Dá Aham, para ver? Dá para ver? Vou botar bem dá sim, pertinho. dá sim. Isso aqui é a foto. Presta atenção nesse pezinho levantado, tá vendo? Um pezinho levantado Aham, aqui. Dá para ver, Bruno? Aqui, ó. dá sim, dá Ó, sim. esse pezinho levantado. Isso aqui, essa esculturazinha, ela é a gradiva de Jansen. A gradiva de Jansen, na verdade, ela parece um alto relevo, não parece um alto Sim. relevo? Pois é, mas na verdade ela é um baixo relevo. Ah, E o Jansen, ele é um escritor, ele publicou a gradiva em 1903. Em 1907, e ele era muito lido pelos surrealistas, o Jansen. Em 1907, Freud escreve um livro, Delírios e Sonhos na gradiva de Jansen. Ele foi buscar lá na literatura da época, né, contemporânea dele, né, essa, essa, essa articulação. Por quê? Porque ele queria, na verdade, fundamentar a história da fantasia e do delírio. E a história do Jansen, né, o escritor alemão que publicou a Gradiva em 1903, ela fala exatamente disso. É a história de um personagem, que eu esqueci agora o nome, que vê essa esculturazinha, tipo numa placa assim, né? Ele era paleontólogo, isso personagem de Jansen, na história chamada Gradiva. uhum. Tá acompanhando, né? Sim, Então, ele é um paleontólogo que se encanta, sobretudo, por esse movimentozinho do pé da gradiva. sim, que parece que ela tá levantando o pé em Quase movimento. flutuando, Aham, exatamente. Exatamente. E aí que ele fica tão obcecado, o personagem fica tão obcecado por esse movimento, que ele começa a ir para as ruas, quando ele sai para fazer o trabalho dele de paleontólogo, e ele começa a observar os pés das mulheres, que estranham aquilo, umas achavam interessante, outras, esse cara é maluco, né? Porque ele queria ver se era possível uma mulher fazer esse movimento com o pé. E ele faz isso durante um bom tempo. Isso na história de Jensen. E aí, continuando a história, esse moço vai dormir, esse personagem vai dormir e tem um sonho que ele estava fazendo um trabalho de paleontologia em Pompeia, sabe, lá em Roma, uma cidade chamada Pompeia, né? E ele andando lá pelas escavações, em 1900 em 2018, eu fui lá nessa cidade. Não, 2018? Foi, 2018 eu fui nessa Pompeia cidade. é do vulcão em que ficaram todos em cinzas Exatamente. ali petrificados, não é isso? Isso. E olha que interessante. E Pompeia, aí vou falando de Pompeia, né? Tem símbolo fálico em tudo quanto é lugar que se anda, sabe? No Uhum. chão tem os desenhos assim do símbolo fálico.
em cima das portas, acima dos portaizinhos, tem como se fosse assim uma escultura assim, ó, um falo Uhum. grande. Enfim, é uma cidade toda voltada para essa questão desse falo. Uhum. Mas isso ele não chama muita atenção para isso, não. O Jensen continua. Isso é uma observação que eu fiz a partir da minha ida lá. Mas Aham. enfim, o Jansen vai falando que o personagem lá da Gradiva sonha que ele estava lá em Pompeia fazendo lá o estudo paleontológico e ele vê esta moça. Ele vê esta moça. E ele sabia, isso lá pelos anos de 79, véspera do Vesúvio entrar em ebulição e cobrir Pompeia toda, ele corre para avisar a moça. Só que quando ele encontra a moça, ela já está petrificada. Agora, fazer uma adenda assim, é impressionante, porque quando a gente visita Pompeia, isso da visita que eu fui, Aham. tem uns lugares que tem assim um visor e você vê exatamente de pedra um corpo retorcido. Eu vi dois, eu só vi dois. Quer dizer, o negócio aconteceu e foi mesmo. Então, esse cara sonhou isso. E aí Freud pega toda esse sonho, né? E depois lá na Gradiva mesmo, continuando lá o romance de Jansen, o conto dele, ele descobre que aquela moça lembra uma moça que ele conheceu na infância. E aí vai toda uma trama e o Freud vai trabalhando as relações e tal entre a questão da fantasia e a questão do delírio. Lembra aquela Uhum. coisa que eu falei do verbete do dicionário? Não é? Sim. Eu vejo assim. Agora eu vou te dizer, nem todo mundo vê assim não, viu? Isso deu muita discussão e até hoje existe uma vertente que eu acho que é um equívoco, eu acho, né? Pode ser que na medida que eu vá aprofundando, eu volte a refazer isso. Uma coisa chamada de psicanálise aplicada, de psicobiografia, e que eu acho que são alguns equívocos, né, que foram se configurando a partir dessas experiências iniciais de Freud. E não é uma coisa tão simples, não, porque o próprio Freud ele tinha dúvidas entre dar crédito cada vez mais forte, né? Um crédito crescente a essas análises que ele fazia ou não. Tanto que eu acho que foi o Otto Rank, se não estou enganada, que criou uma revista chamada, acho que Imago, se eu não estou enganada também, onde essa prática foi se desenvolvendo. E pelo que eu li numa das referências que eu usei, parece que Freud escreveu uma análise de um artista a partir da obra dele, mas não assinou. Acho que ele tinha um pouco de dúvida, sabe, Uhum. sobre esse encaminhar da psicanálise. Mas isso é feito até hoje. Isso é feito até Sim. hoje. Então, olha só. Aí, voltando lá à saga do Freud, né? Já em 1897, isso aí analisado pelas cartas que ele escrevia, que ele trocava com Fliss, ele já demonstrava um interesse pelo Édipo. O Édipo é uma obra de Sófocles, que é datada de 427 antes de Cristo. Pensa bem. E essa ideia que veio desse trabalho, dessa produção literária do Sófocles, chamada Édipo Rei, ela gerou, ou deu base, deu sustentação ao que Freud chamou de complexo de Édipo.
Uhum. Embora ele não tenha reservado, se você for analisar a obra dele, né, aqueles 23 volumes, não tem nenhum que fale diretamente não, que fale exclusivamente sobre o complexo de Édipo. Mas o complexo de Édipo acompanha a obra de Freud desde 1900, desde essa época até 1939, quando ele morreu. Então, é um conceito assim importante nessa trajetória psicanalítica. E é um conceito que nós todos conhecemos, né? Ah, isso aí Sim. é complexo de Édipo, isso aí é... Olha de onde vem isso, né? Se popularizou até para leigos, né? A palavra, Até a para expressão. leigos, exatamente. E é um conceito nuclear da psicanálise, com certeza. E isso se sistematizou, né? Na medida em que ele foi a cada estudo que ele fazia, ele ia citando essa descoberta dele a partir desse trabalho do Sófocles. Numa outra carta a Fliess, em 1898, olha só, final do século XIX, não é? Ele já mostra algum interesse por Leonardo da Vinci, né? Que vem depois se confirmar quando ele faz, em 1910, um artigo falando Leonardo da Vinci e uma lembrança da sua infância. E aí ele vai tecer considerações sobre a vida de Leonardo da Vinci, que era um cara do século, praticamente do século, meado do século XV e século XVI, né? Ele vai falar, sobretudo, da Gioconda, ou da Mona Lisa, que todo mundo conhece também, né? Uma obra importante de Leonardo da Vinci, agora falando da arte, né? Uma obra importante que não é objeto de análise do Freud nessa produção, mas é muito conhecida, é a Última Ceia, ou a Santa Ceia, não é? Que eu vou mostrar para vocês um fragmento para não ficar, tentar fazer o negócio mais atraente, mas todo mundo vai lembrar, ó, que é essa aqui. Lembra? A Sim. ceia, a última Muitas ceia, né? pessoas têm até uma réplica em casa, né? Quem é Isso, católico, isso. principalmente. Mas Freud não vai trabalhar isso, não. Ele vai trabalhar essa figura aqui que todo mundo conhece também, Sim. que diferentemente da Última Ceia, que é uma fresca enorme, enorme, esse trabalho aqui, ele é pequenininho. Ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem 77 centímetros por 53. Ele é Sim. pequenininho. E aí, olha só, ele vai falar sobretudo desse sorriso aí, ó. Tá vendo? Uhum. Vê direitinho? Polêmico sorriso. Sim, sim. Exato. E todo mundo sabe do quanto chama atenção esse sorriso. E Freud dizia, né? Olha, é um sorriso que ele classificou como fascinante, misterioso, sedutor, mas ao mesmo tempo frio e distante. E aí ele vai tecer, Freud vai tecer considerações, isso nesse artigo de 1910, sobre o que ele atribui a esse sorriso misterioso, que vai aparecer numa outra obra também muito interessante de Leonardo da Vinci, que é essa aqui, ó. Ó, quem já viu sabe, é Santa Ana, Madonna, que é Nossa Senhora, o menino e o cordeiro. Então tá vendo aqui, ó, olha lá o sorrisinho delas, olha. Sim, Tá sim. vendo? Muito discreto, né? Um sorriso muito Não é? sutil. Então, e repare como a Santa Ana, aqui ó, ela aqui ó,
ai meu Deus, aqui, ó, Santana, Aham. ela tem quase que a mesma fisionomia da filha. Sim. E a gente vai entender por quê a partir da análise de Freud. A Maria está sentada no colo de Santa Ana. Então, o que o Freud vai dizer sobre esse sorriso? Eu vou resumir assim, né? Ele vai dizer o seguinte, que o Leonardo da Vinci, ele era filho de uma camponesa, Caterine, com um nobre. E esse nobre teve assim essa situação, mas ele casou com uma outra pessoa. Então o que ele fez? Como ela era muito, não tinha o poder aquisitivo que ele tinha, ele pegou o menino, até porque a mulher dele não tinha filho, e criou o menino com a mulher dele. Então, ele diz, o Freud vai dizer, então, ele tinha, na verdade, 3 mães. A mãe biológica, Caterine, a mãe que era esposa, a madrasta, né? Que era esposa Do do pai Da Vinci biológico. pai, do pai biológico, e a avó, que era muito presente lá na criação do Leonardo. E isso, ele diz que essa conjunção dessas mulheres faz com que o Leonardo fique meio que atado a essas figuras femininas. O que, na visão do Freud, vai dar origem a uma homossexualidade meio enrustida, meio escondida, que, segundo Freud, se manifesta através da escolha dos seus colaboradores em todas aquelas obras monumentais, naquelas pinturas enormes que ele fez, A está lá até grandiosidade, hoje, né? a grandiosidade daquilo. Ele vai escolher pessoas que são bonitas, mais pela beleza dos rapazes do que propriamente pelo dom, sabe? Pelo talento. Exatamente. Então, o Freud vai dizer que isso aí é uma homossexualidade. E que, no caso de Da Vinci, só para resumir, não foi uma problemática muito confusa, porque ele endereçou toda a sua energia para os grandes inventos, né? para as grandes obras maravilhosas e espetaculares. Mas que esse sorriso tem a ver com o sorriso da mãe biológica, que ele tenta resgatar em cada personagem que ele vai fazendo a partir de então. Quase todos os sorrisos das mulheres do Leonardo da Vinci têm mais ou menos essa mesma característica. Entendeu? Entendi. Seria uma Então, elaboração do Da Vinci na prática artística dele? isso. Uma forma dele lidar com o desejo, não fazendo um sintoma propriamente, mas canalizando. O que vai se chamar de sublimação. Esse é um conceito que a gente podia reservar um estudo especial para ele, porque a ideia de que a sublimação resolveria o problema do desejo através de produções culturalmente aceitas é uma vertente da psicanálise, mas não é a única. Por quê? Porque principalmente, né, depois, na segunda tópica, quando ele vai vai trazer à tona a questão da pulsão de vida e da pulsão de morte, essa pulsão, ela não cessa. Aliás, é isso que faz da psicanálise e da arte um processo ininterrupto. Sim, é uma fonte que não se esgota. Inesgotável de busca, exatamente.
eu assistindo um trabalho de um artista famoso e um estudioso da arte, ele dizia: o fracasso é a coisa mais importante da arte, na medida em que o cara escreve um livro e diz: não, mas esse não está muito bom, então eu vou escrever outro. O artista faz um quadro e diz: não, mas esse não está muito bom, eu vou fazer outro, não é? Então, essa coisa que a gente, nós psicanalistas, podíamos aproximar, embora eu acho que essas aproximações têm que ser feitas com muito cuidado, dessa ideia da pulsão de vida e da pulsão de morte. Quer dizer, essa coisa que falta e vai faltar sempre, né? Que tem a ver com essa coisa que nos constitui como sujeitos humanos, né? Uhum. Tem um lado desesperador, entre aspas, mas, né? Porque a completude nunca virá, não Uhum. é? Mas tem um lado extremamente desafiador, porque leva a buscar, a buscar, a buscar, de modo contínuo, né? Mas, enfim, então vamos voltar aqui. Aí tem, em 1914, ele vai escrever o Moisés de Michelangelo. Moisés de Michelangelo. Então, eu vou mostrar para vocês a escultura que fascinou Freud. Ele ficava horas olhando esse trabalho. Olha aqui, vê se você vê. Olha, olha aqui o pé do Moisés. Aham. Ó, tem um pé assentado no chão e o outro pé meio que numa posição que parece que vai levantar, não tem? Assim, meio Sim. para trás. Dá para ver, Aham, Bruno? aham. E Como se olha fosse dar só, um impulso, né? Um apoio. isso. E olha onde estão as tábuas da lei, que ele foi buscar lá no... Não foi? O Sim, estão Moisés... embaixo do braço, não é isso? Ele subiu lá o É, monte e recebeu mas os 10 assim, meio mandamentos. caídas. Você está vendo É. que ela está meio Aham. caída? Uhum. Agora vê se dá para você ver o olho do... Não dá não, né? O É, dá pra olho ver dele. muito mais ou menos, porque a câmera talvez não consiga reproduzir com É. fidedignidade, mas dá pra perceber. Se você puder, o dia que você puder ver essa escultura, você vai, de repente, eu estou querendo mostrar essa menorzinha aqui, mas eu estou errando. Essa aqui, ó. O olhar dele, olha, Sim, agora tá pra ver bastante. olha, o Tá dando pra olhar ver bem. dele, que é um olhar que fascinou Freud, que é um olhar de ira. Por quê? Porque Moisés estava lá conversando com Deus e escrevendo os mandamentos nessa. E quando ele desce, ele observa que o povo todo está adorando um bezerro de ouro. E aí, o que o Michelangelo faz? Ele, nessa escultura de Moisés, ele resume toda essa história na medida em que ele mostra um Moisés indignado, meio que levantando, até esquecendo que ele estava embaixo do braço com as tábuas da lei, quase deixando as tábuas da lei caírem, porque ele estava querendo ir lá para falar com aquele pessoal que não era por ali, não é? Uhum. Então, e Freud faz um estudo minucioso disso. Ele chama um desenhista para desenhar etapa por etapa que aquelas tábuas estavam naquela posição exatamente porque tinha escorregado da mão dele. Porque o foco de atenção dele passou a ser aquele do lado. Nossa, mas tem muita coisa tão boa para falar que eu acho que eu vou pulando aqui, hein? Então, agora, o que estava acontecendo em 1910, mais ou menos, assim, naquela região, sobretudo na França, mas também no entorno, véspera assim da Segunda Guerra, né, ali 1912, 14, aquilo estava tudo em ebulição e tinha um movimento artístico se configurando que já vinha também sendo representado por alguns artistas como Picasso e Cézanne e enfim outros
que era um movimento de questionamento daquela obra, daquele movimento que a gente pode chamar, de um modo geral, de obras mais clássicas, quase que retratos, né? Embora cada artista coloca a sua genialidade, né, de uma forma diferente, mas são obras que você vê as pessoas, né, entende, e são obras que exigem um rigor técnico assim bastante apurado, né? Então começa um movimento oposto a isso. E aí me chama muito a atenção, embora Freud não tenha feito nenhum trabalho especificamente sobre ele, um artista chamado Duchamp. Olha só o que ele bota numa exposição. É Tá um vendo isso mictório? aqui? Exatamente, invertido. Uhum. O Duchamp, isso ele faz em 1912, eu acho. É por aí, 1912. O Duchamp era um artista que já tinha uma certa produção e ele foi convidado para fazer parte de uma, como é que se diz? Exposição? Uma seleção Ah, sim. de artistas, mas uma seleção assim, era um processo bem aberto, bem amplo. Bastava pagar a taxa e inscrever o trabalho. Como ele era da comissão, o que ele fez? Ele inscreveu isso aqui e assinou como R. Muti. 1917, ó, tá aqui, ó. 1917, não é 12 não. Corrigindo. 1912. E aí não foi aceita. Não foi aceita. Ele o pessoal disse que é um absurdo, que aquilo não podia ser de jeito nenhum aprovado. Mas, na verdade, aqui o Duchamp e a obra dele, olha. Esse é o Duchamp. Uhum. Isso, na verdade, representou uma ironia em relação ao processo de industrialização crescente que estava se desenvolvendo e que vinha massificando, né, as relações e tudo mais. Então, o Duchamp vai e apresenta. Antes ele faz esse trabalho aqui, ó, que é um porta-garrafas sem garrafas, Uhum. que é muito criticado. Essa aqui é de 1914. E ele vai assim radicalizando de uma maneira assim bastante contundente todo aquele movimento de arte que existia até então. E isso, de uma certa forma, se coaduna não que tenha uma relação direta, mas com aquele movimento do Freud em contraposição àquela coisa que estava posta como verdadeira e etc. Mas eu vou falar um pouco mais, ai meu Deus, eu tenho poucos minutos, dos surrealistas. Ó, Olha, os a gente tem mais surrealistas, ou menos 7 minutos, mas eu acredito que não vai dar para falar tudo em 7 minutos. Então a gente pode voltar daqui a pouco. Fala o que der para falar, aí o Instagram tá vai bom. fechar e a gente volta para continuar mais um pouquinho. Ah, tá bem. Olha só. Então, eu tô quase terminando. Olha só, o André Breton. O André Breton é um francês. A ele é atribuída, ele fundou o surrealismo, que era mais um movimento, nas mãos de Breton, era mais um movimento político, que ele era marxista, queria uma proposta revolucionária, né? Anti-burguesa, anti-opressão, não é? Do que propriamente mas todas aquelas ideias foram apropriadas por vários artistas. O André Breton partia da ideia, ou seja, o surrealismo partia da ideia de que quanto mais solta fosse a criação, quanto mais a criação artística falasse do inconsciente, que eles já tinham lido Freud,
os surrealistas foram os grandes divulgadores de Freud na França. Eles se inspiraram Por quê? muito nessa ideia da psicanálise do inconsciente, né? Os surrealistas. Exatamente, exatamente. Embora o Freud não reconhecesse. Tanto que em 1921, o Breton vai a Viena visitar o Freud, porque na França ele era praticamente o ídolo dos surrealistas. O Freud não recebe bem a visita do Breton. Ele diz, olha, conversa ali com ele, porque ele era educado e tal, diz, muito bom estar em contato com os jovens. Olha só, o cara foi para lá para falar do movimento que trabalhava com o inconsciente. O Freud foi assim, por quê? Alguns dizem o seguinte, que o Freud, ele tinha um gosto clássico. Ele era austero, né? Ele era mais... Então, como é que ele ia gostar daquela coisa tão diferente, né, que estava surgindo? O Breton não gostou muito da história. Tanto não gostou que em 1930, por aí, quando Freud escreve um artigo, não me lembro mais sobre o quê, mas o Breton manda uma carta para ele, porque o Breton tinha pavio curto, como se diz. Ele era uma personalidade difícil. Ele escreve uma carta para o Freud dizendo, olha, você não botou o nome do fulano nas suas referências. E você usou as ideias dele. Como você faz isso? E aí o Freud não gosta do tom da carta, mas responde para o Breton dizendo que ele usou sim o nome do artista no texto, mas que aquela edição tinha oprimido, como é que chama? Não tinha colocado na referência, mas que ele tinha feito referência àquele autor, sim. Mas já houve aí um desentendimento. E um outro surrealista... nessa época, 1910, 1912, foi a época dos ismos na arte. Cubismo, impressionismo, expressionismo, dadaísmo, enfim, uma enormidade de vertentes artísticas, todas mais ou menos nessa direção de rompimento com o clássico. E um deles é Salvador Dalí. Fica invertido, mas é assim mesmo. E ele resolve, em 1978, nessa época, ele era assim, um surrealista doente, embora a relação dele era meio difícil com o Breton, porque o Breton não era fácil. Ele leva este quadro aqui para o Freud ver, que chama Metamorfose de Narciso. Olha aqui, olha. Não sei se dá para ver direitinho. Dá sim. Mas aqui, ó, o Narciso estaria aqui, refletido na água aqui, não por inteiro, mas ele debruçado sobre o joelho, assim, né? Aqui, ó. E ele reaparece aqui do lado, como se fosse uma mão, ó, segurando um ovo que faz nascer a flor que é Narciso. Quer dizer, a gente sabe do mito, né, do Narciso, que ao se ver, se apaixona por ele mesmo e morre afogado no lago. E desse afogamento nasce uma flor que é batizada com o nome dele, do Narciso. E aí, nessa visita de 1938, aí já é em Londres, porque o que tinha acontecido? O Freud tinha sido expulso de Viena por Hitler. Deixa eu te interromper um minuto, a gente tem 50 segundos. Eu vou encerrar agora, vou publicar essa nossa primeira parte, fico online de novo e aí você entra para continuar falando dessa parte aí, pode ser? Mas corre o risco da gente ficar só nós dois, hein? Nada, o pessoal volta, o pessoal tá adorando. Vou encerrar e já te chamo de novo, tá bom? Porque eu preciso de só mais um pouquinho, já tô acabando. Então já vou encerrar e já te chamo, tá? Tá bom. Rapidinho. Fica aí, pessoal, volta com a gente. Eu desligo?